Então, pessoal, esse é o segundo vídeo da nossa playlist Guia Completo da Evolution API. Se você não viu o primeiro vídeo, vou deixar o card aqui em cima, você volta lá no primeiro vídeo. Vai ser uma sequência de vídeos, né, nessa playlist para a gente explorar a Evolution API utilizando a ferramenta Postman. Então, no primeiro vídeo a gente viu como que a gente faz o fork ali da Evolution API direto no nosso ambiente. E agora nesse vídeo a gente vai explorar um pouco mais sobre o Postman e a inclusão das variáveis no ambiente. Para você que não sabe o que é uma API, basicamente é uma forma de comunicação entre os sistemas, utilizando o protocolo HTTP e utilizando uma língua de comunicação chamada JSON, onde a gente vai explorar aqui, por exemplo, aqui no campo do body da nossa requisição, onde você vai ter uma estrutura que utiliza colchetes, utiliza as variáveis sendo passadas, e esse formato é chamado de JSON. Então, pessoal, basicamente, depois da gente fazer o fork, a gente tem aqui a nossa Evolution API, né, 2.2.2, que a gente criou o fork. Antes da gente iniciar nossos testes, a gente tem uma opção aqui no Postman, que nós podemos dar 2 cliques aqui em cima da coleção. Quando a gente dá esses 2 cliques em cima da coleção, a gente abre essa página de overview e a gente tem algumas outras opções aqui. Por exemplo, aqui a gente tem algumas informações sobre a API, quando que foi criada ali essa coleção, quantos requests tem. Então, a gente tem uma opção aqui muito importante, que é a variáveis. Aqui em variáveis, vocês vão ver que tem uma sequência de variáveis que já foi criada pelo desenvolvedor que criou essa coleção. E aqui nas variáveis, a gente tem a opção de se definir ela como inicial valor e corrente valor. A diferença aqui, basicamente, é quando a gente está setando corrente valor, a gente quer utilizar essa variável apenas nesse local, aqui nesse ambiente, nesse momento que a gente está fazendo esse teste. Já a inicial valor é a variável que a gente vai setar para ela ficar salva ali naquele ambiente e ela vai ser sincronizada com a nuvem. Então, ela vai ficar dentro dessa coleção. Quem tiver acesso a essa coleção vai poder utilizar essas variáveis pré-setadas. Então, basicamente aqui, se nós quisermos deixar pré-definida a nossa base URL, a gente pode vir aqui e definir nossa base URL. Eu vou pegar aqui nossa Evolution, que tem essa URL, e vou vir aqui e vou pré-setar essa URL. Vou tirar a barrinha do final e tem a opção aqui em cima da gente salvar. Aqui, instância, a mesma coisa. A gente pode já pré-setar a instância. Então, eu venho aqui na web, a gente tem uma instância chamada aula. Eu vou vir aqui e vou colocar a instância aula e vou salvar. Aqui a gente tem a opção também de colocar nossa API Key. Então, eu vou vir aqui na minha stack e vou pegar a minha API Key aqui. Vou voltar para cá e vou colocar aqui a global API Key. A gente ainda tem opção de API Key, porque a gente tem o conceito aqui na Evolution de ter uma global e ter, além da global, uma API local da instância. Então, eu poderia utilizar essa variável que deve estar definida em algum parâmetro aqui dentro dos endpoints. Aqui em número, a gente pode colocar um número. Eu vou colocar o meu número mesmo para teste. E aqui, URL, opcional, um subdomínio, Invictum Code. Tem várias opções aqui, ó, instância ID, que a gente pode presetar, mas também não é obrigatório. A gente pode estar utilizando essas aqui inicialmente. E se a gente vai testar um endpoint, que lá naquele endpoint tem uma variável chamada instância ID, e eu posso voltar aqui e presetar isso de novo. Então, a gente definiu aqui a API Key global. Quando a gente vem aqui em autorização, repare que ele já está pré-preenchido pelo desenvolvedor que fez a coleção. Ele já define que aqui a key, o método de autenticação é API Key, porque existem vários métodos de autenticação de API, podendo ser o Bearer, que é bem famoso, pode ser no caso aqui a API Key é o mesmo do token por header, que é cabeçalho de autenticação, e tem outros parâmetros também, JWT, tem autenticação básica. Nesse caso aqui específico, ela utiliza a API Key. E aqui, o primeiro parâmetro do cabeçalho é a API Key. Dependendo da API, pode ser outros nomes, pode ser autorização, pode ser o API Key, tracinho alguma coisa. Isso depende do que o desenvolvedor que fez a API definiu lá no cabeçalho, o que vai ser o cabeçalho. E o valor é a API Key em si que a gente definiu lá. Repare que aqui, ele já define como uma variável. Estando entre dois colchetes, é uma variável aqui definida, e quando a gente leva o mouse sobre essa variável, a gente já tem... na verdade, a gente não tem o valor aqui, não sei porque que não veio, deixa eu definir ela aqui. Eu acredito que porque não sincronizou ainda. Ó, agora ela veio, né? Porque eu estou utilizando nesse ambiente, então ela já sincronizou. Deixa eu ver. Acredito que as outras não vão sincronizar, então, inicialmente. Não sincronizou inicialmente. Deixa eu ver se tem algum refresh aqui. Então, pessoal,
o valor aqui inicial, o valor, ele é compartilhado com a nuvem do Postman. Então, eu entrei aqui na web, se você observar aqui, o ambiente, ele aparece aqui já. Ele já aparece o valor que eu coloquei aqui. Então, se eu tenho um time, esse valor já é automaticamente compartilhado. Porém, o valor que ele define para você utilizar nos testes aqui é basicamente o valor do corrente valor. Então, você basta vir aqui copiar, igual eu coloquei aqui, deixa eu copiar aqui o número do telefone, vou salvar. Ó, perceba que agora, quando eu vou aqui em criar instância, por exemplo, eu já tenho definido esse valor da base URL, que é o valor que a gente definiu lá. Quando eu venho aqui no body, ó, ele já está definido como aula. Então, ele já está definido. Então, pessoal, esse foi nosso terceiro vídeo do Guia Evolution API. Se você gostou, deixa o like e bora pro terceiro vídeo.